Boa tarde, alunos. Aqui é o professor Osmundo, no centro de Itajaí, para trabalhar um pouco com vocês esse assunto cultura. O que é cultura? Sair um pouco da sala de aula, do prédio e ver no dia a dia como é que as pessoas se movimentam, como é que as pessoas se comunicam, como é que a cidade trabalha com esses sinais, com os objetos, com as suas esculturas, como é que essa cultura que a gente tem nas nossas cidades, ela é passada para as pessoas diariamente. E resgatando com isso também as duas primeiras páginas do texto da Mata, onde ele ainda continua se questionando o que é a cultura, o que trabalha a cultura e qual é a cultura no senso comum e no sentido para os antropólogos e para os sociólogos. Como a professora Ediane falou, boa tarde, alunos, novamente. A cultura, ela é um ser vivo na realidade, ela não é uma coisa só. É tudo aquilo que você imagina que possa ser criado por você e pela sociedade de maneira geral. Talvez os antropólogos eles tenham uma visão mais ampla do que a cultura. As pessoas de senso comum, elas dizem assim, Maria é burra, por exemplo. Maria não tem cultura. Não quer dizer que ela não tenha cultura se ela tiver um baixa QI, ou seja, uma quantidade de inteligência, coeficiente de inteligência menor do que a maioria. Mas a cultura dela está presente ali, mesmo naquilo que a gente considera o segundo plano, uma cultura inferior. Eu e o professor Osmundo, nós estamos aqui agora na frente do museu, no Palácio Marcos Conder, aqui em Itajaí, e pegando uma frase da segunda página aqui do texto do da Mata, onde ele coloca que um antropólogo social fala em cultura, quando fala em cultura, ele usa essa palavra-chave como um conceito para a interpretação da vida social. O que é essa interpretação da vida social? É a forma como o ser humano utiliza diversos mecanismos, meios de comunicação, ou até mesmo lugares como o museu, aonde de uma forma ele consegue resgatar e guardar a trajetória do ser humano, como que ele passou de uma década para outra, e a partir disso vai se interpretar uma cultura de uma época. Então, na visão do antropólogo, ele coloca na primeira pessoa, para nós a cultura não é simplesmente um referente que marca a hierarquia de civilização, uma cultura melhor, como a cultura europeia fosse melhor que a cultura brasileira, não existe isso. O que ele diz é que a cultura é a maneira de viver de um grupo, de uma sociedade, de um país, de uma pessoa. Todo mundo tem sua cultura, todo mundo armazena sua cultura, cada um de uma forma diferente. Então, perto aqui do Palácio Marcos Conder, a gente tem um símbolo da cultura de Itajaí, que é o Barra-Mar, né? Esse símbolo dessa ligação da cidade, desse contato, da interligação de Itajaí com o mar, fala muito sobre a cultura e a percepção do povo de Itajaí. Porque a cultura, como dizem os antropólogos, ela é interpretação, são aqueles dados, são aqueles símbolos, são aqueles rituais que nos permitem identificar como aquelas pessoas convivem, se interrelacionam, qual é a importância que os objetos têm para as pessoas, o quanto aquilo é significativo. Do lado, o professor Osmundo agora vai falar para vocês sobre as pichações, que são culturas, são vanguardas, são momentos diferentes e expressões que uma cidade utiliza para se comunicar com as pessoas que estão aqui. A sociedade moderna, ela estabelece códigos culturais, são regras que nós escolhemos e optamos. Por exemplo, quando se opta por uma religião, você está escolhendo um grupo social, cultural, que vai compartilhar desejos semelhantes. Quer saber se o teu nome e como que essa cultura dessa religião Hare Krishna é diferente da cultura ocidental, assim. Quando tu optou por essa nova vida, por essa nova caminhada, quais são as grandes diferenças, assim, que a gente sabe, que tem a questão da alimentação, do consumo. Eu queria que tu nos ajudasse a entender essa nova caminhada que tu optaste na tua vida. Hoje em dia, meu nome é Eduardo, hoje em dia a gente vê as pessoas querendo buscar muitas coisas passageiras, né? Buscando felicidade nas coisas materiais, né? São coisas que vai trazer uma felicidade muito passageira para a pessoa, né? A nossa verdadeira felicidade é a gente reviver a nossa consciência espiritual, né? Esse conhecimento que vem da nossa alma, né? As pessoas vão, ao longo dos dias, se distanciando muito do sua verdadeira posição. Quando você escolhe um grupo político, é a mesma coisa. Aqui nós temos, por exemplo, o museu, nós temos o Centro de Cultura. Eles têm aqui dentro o que é considerado cultura
pela sociedade de maneira geral, pelo grupo social. O grafismo que nós vemos ao fundo, ele já foi considerado vandalismo. Hoje já foi introduzido, já foi absorvido pela cultura de todos como arte, ao contrário da pichação, que é um atentado ao patrimônio particular e público, um atentado à própria cultura. Para finalizar o texto do Da Mata sobre cultura, a gente está aqui em frente ao Palácio do Marcos Conde, com uma coisa que é bem típica da região, que é um jogo de dominó. E a cultura do texto do Da Mata fala sobre isso, que a cultura é uma regra que está tanto dentro das pessoas quanto fora. E é como fosse um jogo de futebol. As pessoas, quando assistem um jogo de futebol, um jogo de dominó, elas sabem as regras, sabem como se conduzir. Então, dessa forma, a cultura nos ajuda na nossa vida. Elas nos colocam em relação com as pessoas porque a gente tem as regras, tanto fora quanto dentro da gente. E isso faz com que a gente se relacione e viva bem em sociedade. Existem diversas análises que a gente pode fazer da cultura. Por exemplo, os cristãos podem julgar os índios subjugados como uma subcultura, por isso mereceria ser extinta aquela cultura ou ser cristianizada aquela cultura. Um caso muito típico do filme Hakani, que vocês já devem ter assistido. Nós temos a cultura incompleta, como as pessoas falavam, então nós deveríamos completar essa cultura com a cultura que seria a cultura majoritária, a cultura predominante no país. No caso do Brasil, uma cultura branca, europeia, se julgando superior às culturas que tem por aí. Então, a pergunta que nós queremos fazer para você: será que nós, como católicos, cristãos de maneira geral, podemos colocar para os indígenas um comportamento de acordo com a nossa sociedade, esquecendo a cultura deles? Então é interessante, a partir do que o professor Osmundo está colocando, e aqui eu trago partes do texto da Mata, onde ele fala que a verdade é que todas as formas culturais ou subculturas de uma sociedade são equivalentes e, em geral, aprofundam algum aspecto importante que não pode ser esgotado completamente por uma outra subcultura. Então quer dizer que existem gêneros de cultura que são equivalentes a modos de sentir, celebrar, pensar e atuar sobre o mundo. E esses gêneros podem estar associados a certos segmentos sociais. Ou seja, não há uma cultura superior e uma cultura inferior. O que nós temos são subgêneros e subculturas e maneiras como as pessoas interpretam a vida, que as pessoas se relacionam, e isso que dá essa diversidade e essa pluralidade de pensamento. As culturas, elas hoje se fala em cultura híbrida, é onde elas se tocam e fazem com que cada indivíduo veja o mundo de um modo diferente, mas que convivam de uma maneira harmônica. Aí, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido a explanação por nós, do texto da Mata. Espero que tenha ficado claro as diferenças e os pontos mais relevantes desse livro. Nos vemos nessa aula de 21. Beijo, até lá. Tchau.